Pronto, voltei. Agora vai, hein, gente. Pronto, já está entrando o pessoal de novo aqui. Alexandre Guedes, Vanessa, Breno Bender, 3 alunos queridíssimos, João Gasparini, meu amigo, grande tributarista, 11º período, Washington Brito entrou de novo, Manuel Gonçalves, PJT agora entrou e agora vai. Rodolfo, manda um pedido se você conseguir. Eu tentei de novo, não foi, engraçado. É só quem aparece, como não pode participar, é você, Rodolfo. A Sandra Castelhano mandou de novo uma solicitação para participar ao vivo. O senhor aparece como não pode participar. Será que você está com o vídeo aberto, Rodolfo? Com alguma coisa, sei lá. Agora foi. Tá conectando. Agora foi, hein? Top, eu não sei o que era, mas eu acho que agora foi. Foi. Deixa eu botar mais inclinado. Então vou para trás. E aí? Tá me ouvindo bem, Rodolfo? Eita. O seu áudio para mim não tá tão bom, não. Deixa eu ver se... Fala de novo agora. Oi, melhorou? Agora tá ótimo. Tá. Pessoal de casa estão ouvindo Olá. a gente bem? Tá todo mundo ouvindo perfeito? Que bom. Bom, a gente está indo para as rodadas finais dentro desse primeiro período de lives do PJT dentro da quarentena. Na próxima semana, as aulas do PJT já voltam. A gente esperava inicialmente que seriam presenciais, mas a gente está vendo que provavelmente nesse iniciozinho a gente vai voltar com as aulas no formato online, ao vivo ainda. Então a gente vai acabar, tem que esperar mais um pouquinho para a nossa turma regular do curso avançado de jurisprudência tributária voltar presencialmente. Mas acredito que os números do país vão começar a melhorar. A gente já está há muito tempo com números ruins no que diz respeito à Covid. Então, daqui a pouco a gente consegue ter a segurança para voltar presencialmente. Mas, de qualquer jeito, como as aulas voltam na semana que vem e as aulas colidem com o horário das lives que a gente fazia, a gente está mudando um pouco o formato das lives. A gente está deixando de ter lives todo dia e aí a gente está deixando em parcelas, digamos assim, né? As minhas lives, meu editorial de quinta-feira, que eu tinha sempre um convidado de fora do Rio, já terminou no final do mês passado. Aí eu pedi esse editorial de hoje, vocês sabem que é da Micaela, né? Aí eu pedi para ela gentilmente, né? Porque para mim o grande prazer do PJP é ter alunos tão competentes, ter alunos tão queridos, e alunos que de algum modo superam os mestres. Então eu falei, poxa, essa live é a live mais gostosa, é a live com os alunos. Posso escolher um aluno para fazer agora que está no final. A Micaela é um amor, é um doce, né? Ela deixou. Então hoje eu vou
bater um papo com o Rodolfo, que foi aluno da primeira turma do PJT e é um amigo muito querido. O Rodolfo, a evolução que ele teve, apesar de muito jovem ainda, a maturidade intelectual que ele tem, a forma com que ele consegue lidar com temas difíceis, com temas complexos da área tributária, e a formação completa que ele tem, não só na área jurídico-tributária, mas também na área contábil, e aí o fato de ser uma pessoa gentilíssima. Bom, vocês vão ver hoje que o papo aqui vai ser maravilhoso entre nós dois. A gente, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Rodolfo, por você ter aceito o nosso convite e dividir esse espaço aqui com a gente. Pô, que isso, eu é que agradeço essa gama elogiosa de palavras que você direcionou a mim, Fábio, muito obrigado. Para mim é uma grande honra estar aqui. Já tive você como professor, tenho atualmente também na FGV, é uma grande honra, muito obrigado. É uma honra falar e poder dividir uma live com você, uma pessoa que trabalha tanto para difundir e aprimorar o conhecimento do direito tributário. Enfim, só tenho a agradecer o convite e agradecer as palavras elogiosas. Bom, hoje a gente vai tratar aqui, talvez, do caso que seja mais emblemático no estudo de overrulings. E a overruling, eu me submeto a uma palavra, um anglicismo, mas que significa uma superação de precedentes, uma virada na jurisprudência de um tribunal. Esse caso, ele já teve, pelo menos que eu me lembro, umas 3 ou 4 viradas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e uma no Supremo Tribunal Federal, que originalmente entendia que a matéria era infraconstitucional, que não deveria julgar e, aparentemente, colocou para julgar no plenário virtual. A gente ainda vai ver se vai se firmar essa posição do Supremo como que a matéria é constitucional, mas a gente teve um julgamento por apertada maioria, não sei nem se dá para dizer por apertada maioria, né? Porque a maioria se formou para o outro lado, a maioria foi 6-5 para que não tinha questão constitucional, mas na época precisava ainda do quórum de 2/3, então precisava de 8 ministros contra para você entender que não tinha uma repercussão geral. Então, dentro desses casos, todos foram julgados, e aí já há muito tempo pelo STJ e pelo Supremo. Eu queria te ouvir, Rodolfo. Você acha que a gente começa pelo STJ ou pelo Supremo? Acho melhor começar pelo STJ, né? Acho melhor passar pelo STJ e a gente ver as oscilações que teve, né? Eu acho que é um estudo de caso interessantíssimo. Para a proposta do PJT, é muito ver as oscilações, ver como voltou, como ainda é um pouco incipiente a teoria dos precedentes no STJ. Eu acho que vale a pena a gente passar pelo STJ pelas reviravoltas que tiveram. Tá bom, conta como é que começou isso aí. A primeira decisão do STJ aí que você encontrou é de quando, e ela é favorável à incidência do IPI revenda. Exato. Ou é desfavorável? Conta só isso e depois eu quero que você me explique também o que é essa discussão. A gente fala em IPI revenda de quê? De bem importado, de bem nacional? Conta antes como é que foi a primeira decisão, Rodolfo. Então, a primeira decisão, ela data de 2006, da primeira turma, relatada pelo ministro Francisco Falcão, e ela foi favorável aos contribuintes. O ministro Francisco Falcão entendeu que as hipóteses, os fatos geradores constantes do artigo 45, incisos 1 e 2 do CTN seriam excludentes, uma excluiria a outra, seriam alternativos. Para a gente contextualizar, o artigo 46 traz como fato gerador do IPI o desembaraço aduaneiro. Ou seja, sempre quando alguém importa uma mercadoria, vai pagar o IPI importação, independente dela ser industrial ou não. Já o inciso 2º, o inciso 2 do artigo 46, ele traz como fato gerador a saída promovida pelos agentes eleitos como contribuintes do IPI pela norma. E os contribuintes eleitos pelo artigo 51 do CTN, é justamente o importador e o equiparado, o industrial e o equiparado, o comerciante em algumas situações e o arrematante, né, em leilão. E nessa ocasião, em 2006, da primeira turma, o STJ chegou à conclusão de que não, uma vez pago o imposto no desembaraço e não havendo nenhuma operação de industrialização, né, transformação, beneficiamento, qualquer coisa do gênero, no Brasil, em solo nacional,
não haveria que se falar em incidência do IPI na simples revenda. Caso contrário, seria a gente praticar uma bitributação e, como diz o próprio ministro, malferir o princípio da isonomia. Porque eu estaria conferindo ao produto estrangeiro um tratamento mais gravoso que não é conferido ao produto produzido em solo nacional. Foi esse o entendimento do ministro Francisco Falcão já em 2006, quando, assim, o primeiro precedente, o primeiro julgado do STJ sobre o tema. Tenta me explicar um pouco com mais calma esses dois fatos geradores, que acho que é importante até para a gente contextualizar numa outra decisão do STJ sobre importação para consumidor final, que eu acho que vai ser importante um pouco para a formação do nosso raciocínio. Tem um fato gerador, então, do IPI na importação e outro na revenda do bem importado, é isso? É isso, é isso. O simples desembaraço, ele dá ensejo ao IPI, né? E ao pagamento do IPI. E numa operação normal, o industrial, aquele que promove a industrialização, também recolhe o IPI. A materialidade do IPI está atrelada à industrialização, à operação de industrialização. Na verdade, o que se diz, o que se discute é que o IPI não incide sobre a industrialização, mas sobre os produtos que sofreram industrialização. Qualquer produto que sofra industrialização é passível de ser onerado pelo IPI. Só Isso que, é curioso, né? Isso é curioso. Eu costumo falar nas minhas aulas que a Constituição, quando ela traça as competências constitucionais pelas quais os entes federativos vão exercer esse poder de tributar, ela sempre indica um verbo intuitivo. Quando ela fala imposto sobre serviços, você tem um verbo intuitivo que é prestar serviços. Quando você indica imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, você tem um verbo intuitivo que é auferir renda. E assim por diante. Talvez a única competência tributária em que não tem esse verbo intuitivo é quando a Constituição fala que compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados. E aí é o quê? É sobre industrializar, talvez fosse o verbo que alguns podiam entender intuitivo, é sobre qualquer coisa, sobre importar produtos industrializados, sobre até ter a propriedade de um produto industrializado. Será que poderia dar margem à instituição do IPI? Então, o Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, ele tentou analisar essa regra de competência de forma mais restritiva, mas depois ele deixou de lado. O verbo intuitivo não é industrializar, não é produzir. O verbo intuitivo, então, talvez tenha deixado aberto para se fazer qualquer coisa com produto industrializado. Foi essa a sua impressão também? De certa forma, sim. Porque, ainda mais quando ele julgou a questão da importação de veículos por pessoa física, eles falam, a gente aceita que a incidência do IPI não recai necessariamente sobre a industrialização, mas deve haver uma relação com o produto industrializado. O que a gente quer onerar é a operação com o produto industrializado. E lato sensu, ficou um campo aberto aí para a incidência do IPI. Então, em tese, poderia, nessa primeira perna, que é a perna da industrialização, que é a perna da importação, você fazer incidência do IPI, mesmo quando não haja qualquer industrialização no território nacional. O sujeito compra e o sujeito é o consumidor final. Ele é a última ponta. Ele mesmo compra, então não tem nada de industrialização e você pode ter incidência. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que ia ser muito injusto com o produtor nacional. E aqui o produtor nacional, quando ele faz essa venda, ele tem a incidência do IPI. Então, talvez o STF, naquele momento, ele tenha decidido muito focado em dar equivalência de condições, equivalência concorrencial para o produtor estrangeiro e para o produtor nacional também. Aí eu te pergunto, essa equivalência só vale quando ela é favorável ao produtor nacional ou ela deveria vir também para beneficiar não, para tirar o prejuízo do produtor estrangeiro, né? Para colocá-lo em pé de igualdade com o produtor estrangeiro. Mas antes de você responder aqui, eu queria mandar um abraço para muitos professores queridos e amigos aqui. A gente bateu 40 pessoas aqui na Lúcia Quaresma, Pedro Teixeira. Chegou a trabalhar com você, não chegou? Diogo Trabalhou comigo. Diogo Ferraz, professor do PJT. Thalita Feg, professor do PJT. Matias Hermino, professor do PJT.
Rafael Dinoar, meu amigo querido, que vocês trabalham juntos, né? Sim, Professor trabalhando. Rafael Dinoar, além do meu amigo querido, Valéria Amante, um monte de gente querida aqui. Ana Lúcia Suezino entrou agora também, mas me responde. Então, eu acho que a definição quando o STJ, quando o STF falou, decidiu que a incidência do IPI na importação por pessoa física, o racional dele foi justamente equiparar, botar em pé de igualdade com o produtor nacional, porque o produtor nacional paga o IPI. Então, quando um produto importado ingressa no mercado nacional, é justo também que ele pague, para botar em pé de igualdade. Mas a questão que se coloca é, se no pagamento do IPI no desembaraço já há uma igualdade entre o industrial brasileiro e o produto importado, faz sentido haver uma nova incidência? A gente não estaria, então, desprestigiando ou então colocando numa desigualdade o produto importado frente ao nacional? Porque, veja, se o IPI no desembaraço é responsável por igualar, por equilibrar as cargas tributárias, de certo modo, então, se eu coloco um elemento favorável numa equação que já estava equilibrada, na realidade eu estou desequilibrando. Verdade. Né? Verdade. O importador, ele é equiparado de algum modo a um industrial para fins de IPI, mas não para tudo, né? Por quê? Justamente. Porque o importador, ele vai ver a incidência, o importador não, desculpa, o industrial, ele vai ver a incidência na segunda perna sempre, na saída. Só que ele não teve o IPI na primeira perna, né? Porque ele que produziu, ele teve o IPI na primeira perna no máximo para insumos, para as matérias-primas. Então, o industrial, ele tem essa incidência na saída, porque ele não teve na entrada. O importador, quando ele é equiparado ao industrial, ele passa a ter na entrada. Então, trocou. A verdade é que essa troca coloca o revendedor de volta no papel dele, que é isso, que é um revendedor. Porque existem revendedores de bens nacionais também. Esses revendedores de bens nacionais, eles pagam ou não pagam? Eles, como regra geral, não pagam. A menos que pagam a ser equiparados à industrial, mas é uma opção. Então, por obrigação legal, eles não são contribuintes. Então, o produto nacional ele fica desonerado e o produto estrangeiro fica sendo onerado. Isso aí tem um problema enorme para fins de GATT. Tá? E aí, continua aí nessa exposição com relação ao STJ. Em 2006, o STJ foi favorável à não incidência do IPI, com esse voto do ministro Francisco Falcão, que inclusive voltou agora para a primeira sessão há alguns anos. E depois o STJ mudou de opinião? Sim, mudou. A questão ficou tranquila até, e é importante falar, setembro de 2013. Vamos guardar essa setembro de 2013. O ministro Mauro Campos encabeçou a divergência, inaugurou a divergência em relação ao tema do STJ, entendendo que é legítima, sim, a incidência do IPI na segunda perna, ainda que na mera revenda, ainda que não tenha uma operação de industrialização. Segundo ele, veja, a materialidade do IPI estaria dissociada de uma industrialização imediata. Não seria, o imposto não incide sobre a industrialização, e sim sobre operação com produtos industrializados. E para ele, o CTN traz fatos geradores distintos, que não tem qualquer prejuízo em relação ao outro. Então, o CTN elege como contribuinte o importador e elege como contribuinte aquele que dá saída com produtos industrializados. Então, não haveria que falar em qualquer ilegalidade nessa dupla incidência. E uma das justificativas que ele tem para usar isso é justamente a possibilidade de tomada do crédito em relação ao IPI que foi pago na importação. Ele fala, não tem bitributação, o IPI que foi pago na importação, ele é compensado com o valor que é dado na saída. Considerando como legítimo ele tributar, de certa forma, tributar pelo IPI, essa margem, que é a margem do importador na condição de revendedor. Veja, não é o importador como industrial. Se ele promover qualquer industrialização em solo nacional, a incidência do IPI é válida, não há discussão. Agora, quando o importador vende uma mercadoria, ele age como verdadeiro comerciante. Ele não está no rol
no rol de industrialização, está em tese, a princípio, uma cadeia de industrialização. Então, se a gente tem que comparar, colocar em condições isonômicas, a gente teria que colocar em condições isonômicas com um comerciante que comercializa produtos produzidos no Brasil. Veja, e nessa situação não há incidência do IPI, é só o ICMS. Então, Verdade. qual seria... Essas duas decisões iniciais, elas foram decisões de turma? Foram decisões da segunda turma, isso é interessante falar. Inicialmente, o precedente do ministro, relatado pelo ministro Francisco Falcão, lá em 2006, que veja, desde 2006 até 2013, a gente não teve nenhum posicionamento contrário ao posicionamento original. Então, o posicionamento do ministro Falcão foi proferido em sede da primeira turma. A primeira turma estabeleceu aquele entendimento. E aí o ministro Mauro Campbell, integrante já da segunda turma, em setembro de 2013, vem com esse entendimento contrário. Né? E é interessante notar que o ministro Mauro Campbell, no julgamento que reverteu o entendimento contrariamente ao contribuinte, ele deixa claro que, analisando sob o prisma infraconstitucional, que é a competência do STJ, ele não enxerga nenhuma legalidade. E ele reconhece que reconhecidos doutrinadores, inclusive ele cita Liomar Baraieiro, dizem que o artigo 46 do CPM traz uma impropriedade técnica, mas que, apesar dessa impropriedade técnica, não é suficiente para você desconsiderar o texto de lei. E, no entender dele, o texto de lei autorizaria essa dupla incidência. Certo. E pois bem, e aí um elemento saiu da interessante... turma e aí foi para a sessão. A gente já ainda tem mais coisa tem na mais turma? Tem um elemento interessante, porque, veja, em setembro de 2013 foi proferido esse entendimento contrário. Já em outubro de 2013, tem voto da Eliana Calmon dizendo que a jurisprudência do tribunal já tinha firmado entendimento a favor da dupla incidência. Ora, a gente tinha um posicionamento, tinha decisão do STJ desde 2006, sem qualquer questionamento, da primeira turma, veio um entendimento da segunda turma, revertendo aquele entendimento original, em setembro, e já em outubro a gente tem um precedente dizendo que aquele é o entendimento da corte. Tem um julgamento que o Napoleão, nessa época, ele fala que existiam mais de 500 julgamentos favoráveis à não incidência nesse período de 2006 a 2013. Mais de 500. Então, você vê como essa mudança de jurisprudência, e isso é o que me sensibiliza talvez mais, é a quebra de concorrência que pode haver. Imagina duas empresas que importam vinho, tá? Duas importadoras de vinho que importam vinho e revendem. Uma empresa, a que não tem essa decisão, ela nunca vai conseguir fazer preço frente à outra. Isso é terrível. Por quê? Porque o direito tributário se intrometendo de forma indevida na atividade econômica, na atividade empresarial. Isso é inadmissível. É a falta de segurança jurídica, né, Fábio? Exatamente. Muito pior do que decidir para todo mundo que incide, é decidir que incide para alguns e não incide para outros. Porque aí você tem uma quebra de concorrência total. Você tem uma intromissão indevida do direito tributário no lucro das empresas. Então, sempre vai ser mais lucrativa a empresa que teve a sorte, e 500 empresas, segundo o ministro Napoleão, tiveram essa sorte de ter um julgamento favorável e depois o STJ modificou a impressão dele. E aí vamos passar um ano, acho que foi 2014, né? E esse assunto foi levado à primeira sessão do STJ, que une a primeira e a segunda turma e define o direito tributário dentro do STJ. Exatamente. Depois dessa virada de jurisprudência de 2013, a sessão chega em 2014, na primeira sessão por meio de embargo de divergência. E aí o que a gente tem é novamente uma virada de entendimento. Por uma apertada maioria, é verdade, mas passou-se a entender que não seria legítima a incidência do IPI na simples revenda, né? Reforçando sempre que a discussão aqui é quando não há qualquer operação de industrialização no produto importado. Esse retorno à jurisprudência original foi quanto? Foi 5-3, é isso? Foi em 2014. Mas foi quanto? 5-3? Foi 5-3, exatamente. Foi uma apertada maioria, né?
votaram contrariamente ao contribuinte, né? O Sérgio Quina, o Herman Benjamin e a Suzete. E favoravelmente o Ari Pargendler, Napoleão, Arnaldo Esteves Lima e o Og Fernandes. Certo. E o voto talvez mais consubstancioso, que tem mais substância, seja o do Napoleão Filho, do ministro Napoleão. Certo. E ele assenta 3 pontos interessantes. Primeiro, ele trata da alteração abrupta de entendimento, sem que tenha havido qualquer alteração normativa, alteração em lei que justificasse. Ele vem dizendo, olha, a gente tinha um entendimento que em tese estava consolidado, tudo bem, era um entendimento apenas de turma, mas que desde 2006 até 2013 estava sendo aplicado favoravelmente aos contribuintes. E aí, sem qualquer razão, desconsidera-se essa jurisprudência que estava sendo formada e reverte-se um entendimento e passa a se adotar como se fosse um entendimento pacificado do tribunal, quando na verdade não era. A gente tinha 2 posicionamentos de turmas divergentes. Então, e ele já emenda essa fala no que ele chama de proibição do retrocesso. A gente tinha uma condição favorável ao contribuinte, uma condição que, de certa forma, já estava, já conferia uma expectativa, uma confiança legítima no contribuinte de manutenção e do nada isso retrocede, colocando os contribuintes numa posição mais gravosa. E por fim, o voto dele, ele legitima e fundamenta com mais vigor na quebra de isonomia, porque a segunda incidência do IPI, no caso de seguro de revenda, colocaria o produto estrangeiro em condição desfavorável, sem qualquer justificativa em relação ao produto nacional. Seria uma forma avessa de fazer um antidumping. Ele fala isso no voto dele, né? Existem os meios próprios para você proteger o mercado interno, e com certeza não é por meio de uma incidência equivocada, no entender dele, do IPI. Certo. E aí... Esse caso é tão incrível que eu vou fazer uma retrospectiva aqui para o pessoal de casa, né? Rodolfo, vê se eu estou correto. Em 2006, se julgou, e aí relatando o ministro Francisco Falcão, de forma favorável ao contribuinte, ou seja, pela não incidência do IPI na revenda. Em Exato. 2013, se modificou essa jurisprudência. Foi quem foi o ministro? Mauro Campbell Marques? Mauro Campbell Marques, isso. Mauro Campbell Marques. E aí, com essa mudança, se levou esse assunto para a primeira sessão do STJ para julgar em embargo de divergência e supostamente, acabou a discussão agora. A primeira sessão julgou. E julgou mesmo. Julgou 5-3 que a jurisprudência acertada foi aquela que ficou entre 2006 e 2013, ou seja, quase 8 anos em vigor. Uma jurisprudência que fez mais de 500 julgamentos favoráveis ao contribuinte, favoráveis à não incidência do IPI revenda. Isso aí não são palavras minhas, não. São palavras do ministro Napoleão. E aí? O que eu imagino é o seguinte, que não vai me falar que se mudou de novo. Não, e aí eu queria trazer um elemento interessante em relação a esse julgamento da sessão do desembargo de divergência, que é que o Mauro Campbell, que inaugurou a divergência lá atrás, em 2013, ele não participou do julgamento. Você vê, a gente tem um julgamento de sessão, que em tese seria para pacificar o entendimento entre as sessões, onde o ministro que inaugurou a divergência não participou do julgado. Certo. Podia ser um 5-4, então. Hã? Podia ser um 5-4, então, né? Poderia. Mas assim, ainda assim, a dialética dele eu acho que seria imprescindível. Né? Porque em tese ele era a favor da incidência do IPI revenda, né? Exato. Mas é aí que eu sempre insisto no PJT. Os tribunais superiores têm que entender que os ministros são menores que os próprios tribunais. As decisões não são um conjunto de decisões de ministros. As decisões são, olha só, o negócio está tão complicado que até o Rodolfo caiu ali, ó. Rodolfo, vamos torcer para que você volte. Enquanto isso, eu vou tocando aqui com o pessoal de casa, tá? As decisões, elas são dos tribunais. Elas não são dos ministros. Então, não importa que o ministro participou de uma decisão ou não. Não importa nada disso. O que importa é o que o tribunal chegou a decidir. Pessoal de casa, agora fiquei na dúvida. Vocês estão me ouvindo ou não? Manda um joinha se vocês estão me ouvindo.
Acho que o Rodolfo caiu, agora eu tô até na dúvida se não fui eu que caí. Fui eu que caí ou foi o Rodolfo, gente? Ah, não, pessoal. Então vamos esperar, eu vou tocando aqui, o Rodolfo já vai entrar, tá? Bom, então eu acho que eu vou adiantar um pouco até ele entrar, que logo em seguida, o que aconteceu? Tá? E dentro desse cenário de insegurança que se cria, dois ministros do STJ que tinham votado favoravelmente à não incidência, e aí eu estou me referindo ao ministro Arnaldo Esteves Lima, que se aposentou no mesmo mês do julgamento, ou seja, em junho de 2014, e o ministro Ari Pargendler, que se aposentou 3 meses depois, em setembro de 2014. Então, se a gente tinha um 5-3 e se aposentaram dois ministros que eram favoráveis à não incidência, então, que estavam ao lado desse 5 e não do 3, a gente teria no final um 3-3. Só que isso não importa em nada. Por quê? Porque se você confia nos precedentes de um tribunal, não importa a mudança na composição. O pior overruling que pode existir é um overruling que se dê unicamente pela mudança na composição do tribunal. Os jurisdicionados, os outros julgadores e o próprio tribunal têm que confiar não na opinião de determinado ministro. Os tribunais têm que confiar na opinião, na maioria que foi formada dentro daquele tribunal. Então, um 5-3, que saíram dois, que ficariam 3-3, não importa. Mas foi isso que aconteceu dentro da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça? Não, não foi. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça volta a julgar na mesma primeira sessão e decide mudar pela terceira vez a sua jurisprudência. Então, ele teve 4 posicionamentos em momentos diferentes, teve 4 oscilações em momentos diferentes. E por uma maioria mais apertada ainda, uma maioria de 5 votos a 4, aí, ó, Rodolfo votou. Uma maioria de 5 votos a 4, o Superior Tribunal de Justiça decide que incide o IPI sobre a revenda. Isso é terrível para a segurança jurídica. Então, a gente volta a dizer, o voto dos ministros não é tão importante. E aí, como não existe nada que não pode piorar, eu vou contar um segredo desse julgamento. O julgamento não foi proferido por 5 ministros contra 4 ministros. O julgamento foi proferido por 4 ministros contra 4 ministros. E como tinha uma vaga aberta de ministro do Superior Tribunal de Justiça, existe a convocação no Superior Tribunal de Justiça de juízes federais para completarem o julgamento, sobretudo das turmas. E com o voto de um juiz federal convocado, se forma uma maioria de 5-4 para derrubar um julgamento anterior da primeira sessão, que era um julgamento formado só por ministros. E isso é terrível, na minha opinião. Quem forma a jurisprudência dentro de um tribunal são as pessoas, são os ministros que compõem aquele tribunal. Como é que você vai formar uma jurisprudência, um precedente que vai guiar todas as decisões seguintes sobre aquele caso com o voto de um juiz federal que pode ser excelente, eu não tô, nem vou dizer o nome, mas que não pertence àquele tribunal? Se é um julgamento que está, sei lá, 9-0 e vai passar a ser 10-0 com o juiz federal, não tem a menor importância. A questão é, um julgamento está 4-4. Você termina esse julgamento com o voto do juiz federal que não participou do início do julgamento, que não ouviu. O Rodolfo voltou. Tudo bom, Rodolfo? Eu continuei aqui, não foi a altura do seu talento, mas eu dei o meu máximo. Eu acho que isso é mais importante até na vida do que... A gente não está te ouvindo, não. Está te vendo, não está te ouvindo. Não está me ouvindo? Melhorou agora? Agora voltou. Eu estava dividindo aqui com nossos telespectadores, que me honraram muito aqui, que é Renata Martins Cruz, Alexandre Amante, nossa querida Helena, Ana Suezima, Zélia Maria, Bevique, Ernesto Trou, meu sócio querido aí de casa, porra, meu amigo, melhor amigo, 11º, advogado José Adelmo Júnior, Joyce Luiz Andrade, Camila Ferreira Martins, Rodrigo Henrique Lopes, Raíssa. Eu estava dividindo com
esses nossos amigos de casa que o Superior Tribunal de Justiça ele mudou novamente a jurisprudência e por uma apertada maioria de 5-4, e que essa maioria de 5-4 se forma com o voto do juiz federal convocado, que não é um membro daquele tribunal. Então, como é que se forma a jurisprudência? Num julgamento importante como esse, em que está 4-4 com um ministro que não é do tribunal. Eu, Daniel Ávila, aqui, meu amigo querido, procurador da Fazenda, eu te passo de volta aí. Sim, e o Olindo Menezes, que era o juiz convocado, olha só. Eu nem quis falar o nome dele para não parecer que a gente nem está falando mal do juiz em si. Está falando só que ele não era do STJ. Exato. E o desembargador convocado, na ocasião, ele disse, tudo talvez tivesse que ser novamente contextualizado a fim de que Sua Excelência, no caso era o Gurgel de Faria, que o ministro Gurgel de Faria que entrar, já integrando a sessão, pudesse proferir o seu voto. E aí cabe o questionamento. Num debate, numa discussão que já tinha mudado de posicionamento, de entendimento 3 vezes, estava sendo decidido em sede repetitiva, seria prudente, seria razoável a gente construir, sedimentar o entendimento dessa forma? Perfeito. Você vê como a gente está concatenado. Eu fiz essa mesma pergunta para os nossos amigos de casa. Pois é. Assim, o que a gente espera, ainda mais num caso desse em que há de tanta oscilação, de grande relevo para a economia nacional, para a economia do país, é que a gente tenha segurança jurídica nas questões. Então, aí a gente vinha de um posicionamento favorável em 2006, que reverteu em 2014, que reverteu em 2013, logo depois, um mês depois de revertido, já era tido como um posicionamento pacífico da STJ, mudou de primeira secção de divergência em 2014, e 2015 ia ser julgado em repetitivo. Aquilo era que esse era o julgado, o julgamento responsável por colocar, como se diz aí, uma pá de cal sobre o assunto, por enterrar de vez assim e falar, o entendimento da corte é esse. E ainda considerando que a gente tinha uma apertada maioria, colocar um elemento de dúvida desse porte, não sei se foi o mais adequado, mas a questão acabou se consolidando no STJ, de forma contrária aos contribuintes. A Helena falou em casa aqui, ó, que é só plot twist nesse caso. Eu não sei o que significa essa expressão, você sabe, não? Também não, plot twist não sei. Então tá bom. Quem quiser que a Helena diga o que significa essa expressão, manda um joinha aí que ela vai escrever aqui pra gente. Então pode continuar. E aí vamos falar logo, que tá faltando mais ou menos uns 10, 15 minutos pra gente encerrar. Isso aí foi durante muito tempo entendido pelo Supremo Tribunal Federal que era uma matéria infraconstitucional, né? Então que ia morrer no STJ mesmo. Mas isso aí parece que mudou, não? Sim, a gente pode ter uma mudança. Veja, desde 2015 a gente, é possível encontrar acordos do STF afirmando que o tema a respeito do IPI na revenda é uma questão infraconstitucional, que não caberia ao tribunal, ao STF, analisar a questão. No entanto, em 2016, foi reconhecida a repercussão geral. Por maioria de votos, o ministro relator, que é o Marco Aurélio, entendeu que haveria repercussão geral no caso. Tivemos 5 votos a favor do reconhecimento da repercussão geral. Esse caso é específico, né? É até difícil falar que é por maioria de votos, né? Na verdade, por ausência de maioria qualificada. Por ausência da maioria qualificada, isso. Entendeu que deveria seguir com a repercussão geral, né? Exatamente. E aí, recentemente, a gente teve um voto favorável ao contribuinte do Marco Aurélio. E o voto do Marco Aurélio, ele se assenta principalmente na questão da isonomia, do discrimine injustificado que representa essa dupla incidência em relação ao produto estrangeiro. Ele diz que, conforme já decidido no caso, que a gente até falou mais cedo, conforme já decidido no precedente a respeito do IPI na importação de veículo por pessoa física, é importante a gente fazer esse discrimine em relação àquele julgado. Aquele julgado ele decidiu apenas o IPI na revenda de veículo automotor para pessoa física. Não é eles reduzem de
de forma clara isso nos julgados no interior. Não, o de IPI importação, né, que você está falando. De bem importação, isso. É. Isso. Naquela oportunidade, se assentou que era legítima a incidência do IPI na importação justamente para equilibrar a tributação em relação ao produto nacional e o produto importado. Perfeito. O Brasil, signatário do GATT, ele não pode promover um tratamento discriminatório em relação aos produtos importados. Então, se o IPI na importação era responsável por equilibrar, veja, se eu boto um peso a mais favorável aos produtos produzidos no Brasil, eu tenho, na verdade, um desequilíbrio. Eu tenho, na verdade, uma quebra da isonomia. E é justamente nesse ponto que o Marco Aurélio se escora para fundamentar o voto dele, para reconhecer que não seria devida a incidência do IPI na revenda. Certo. A gente tem mais algum voto nesse caso? Tem, na verdade, o Dias Toffoli já votou, e ele votou dizendo que a questão é infraconstitucional. Isso é uma coisa gozada, né? Curiosa. Nesse plenário virtual agora, a gente teve 20 casos em que a gente teve o mérito julgado. Tá? 20 casos em que não eram de reafirmação de jurisprudência. A gente teve mais um de reafirmação de jurisprudência, que foi da Taxas Comex, e teve um outro caso em que se reconheceu que havia repercussão geral e depois, no julgamento, se disse que não teria repercussão geral mais. Então, mesmo o Supremo tendo reconhecido lá atrás a repercussão geral de um caso, então que a matéria é constitucional ou infraconstitucional, ele pode modificar esse julgamento quando for julgar a matéria em si. Né? Ele foi antes do plenário virtual. Tem dois campos, não se a questão é constitucional ou infraconstitucional, ou se tem repercussão geral ou se não tem, para permitir, né? Como o requisito de admissibilidade do recurso. E para permitir o plenário julgar. Mas não depois, quando o plenário julga em si, ele pode mudar. Eu tenho uma pergunta sobre isso para você, mas antes dessa pergunta, eu vou aqui, o pessoal de casa que está curioso, como é que é o nome da expressão mesmo? Agora eu esqueci. Plot twist, eu acho. Plot twist é uma reviravolta no enredo. Tá? A Helena respondeu e tinha mais gente que sabia já. Acho que se chama R. Finatu, já tinha falado também, que é tipo uma mudança radical do esperado. Você tem expectativa do que indica para o final certo, mas muda todo o resultado, conforme não esperado. Basicamente, uma reviravolta inesperada. Eu gostei. Olha aí, usar essa expressão plot twist aí para esse caso, que eu acho que é perfeito aí. Quem gostou também, manda aqui pro coraçãozinho. Chuva de hearts agora, Rodolfo. Você curte a chuva de hearts? Vamos botar chuva de hearts aí, por favor, que aí vai ver mais gente. E a gente está finalizando. Vou fazer uma pergunta aqui antes de finalizar, Rodolfo. Dentro dessas temáticas, que você pode modificar o reconhecimento da repercussão geral, modificar o reconhecimento de que eram questões constitucionais ou infraconstitucionais, o Supremo Tribunal Federal ele modificou a lógica de quórum para matérias constitucionais ou infraconstitucionais. Para repercussão geral, o que acontece? Você continua com aquele quórum qualificado de 2/3 para você rejeitar uma repercussão geral. Então, para rejeitar, você tem que ter, no mínimo, 2/3 dizendo não tem repercussão geral. Senão, você consegue. Isso aí, num acordo com 11 ministros, você precisa de 11 dizendo que não tem repercussão geral. Então, basta que mais de 3 digam que tem repercussão geral e você vai ter aquela repercussão geral analisada. Mas tem um outro requisito, que essa é matéria constitucional ou infraconstitucional. O Supremo só julga quando a matéria é constitucional. Esse requisito, recentemente, eu acho que no mês passado, então no início desse mês, o Supremo Tribunal Federal disse que não precisaria dessa maioria qualificada para rejeitar. Então, você bastaria uma maioria absoluta para rejeitar. E olha só que curioso essa discussão frente ao direito intertemporal. Nesse caso, na época, tinham 6 ministros contra 5 ministros dizendo que você tinha uma matéria infraconstitucional. Se essa votação tivesse ocorrido hoje, essa matéria não teria sido julgada. Por quê? Porque se entenderia que a matéria é infraconstitucional e hoje o quórum é ele. Você tem uma decisão antiga que reconheceu o inverso. Agora, quando o Supremo julgar, você acha que ele vai olhar pelo quórum antigo ou pelo quórum novo?
Eu acho que, Essa aí foi considerando difícil, esse... né? Eu vou Foi responder, difícil. então. Me Hã? parece que me parece que ele vai analisar já pelo quórum novo. Então a gente pode ter uma mudança, assim, sabe? Os 6 que disseram que a matéria era infraconstitucional originalmente, desses 6, o único que não está mais no Supremo Tribunal Federal é o ministro Teori Savasky. Então, a gente, se ninguém mudar de opinião, a gente tem pelo menos 5 ministros que Exato. entendem que se trata de matéria infraconstitucional. E E aí o isso, mérito vai ser julgado. exatamente. Mas a gente vai descobrir logo isso, provavelmente, né? Por quê? O Sim, voto vista foi de quem? do Alexandre de Moraes, E não estava e no já tribunal, tem... não julgou isso, né? Então tem chance, Não, quando não julgou. voltar no voto vista, o ministro Alexandre de Moraes já vai falar assim, ó, a matéria para mim é infraconstitucional. Se ele fala isso, tem uma chance imensa do Supremo Tribunal Federal entender que a Não matéria é julgar. infraconstitucional. Isso Sim, volta para lembrando que a gente já tem o voto. Lembrando que a gente já tem o voto do Dias Toffoli a favor considerando infraconstitucional, e vamos esperar aí o retorno do Alexandre de Moraes, que vota dia 14 de agosto. 14 de agosto 14 de tem o. Já agosto. tá em, 14 Menos de de um agosto, já mês, tá né? em, menos de um mês, 2 semanas praticamente. A sua expectativa agora, a gente já caminhando para o final, é o STJ. Você acha que a gente pode esperar um novo plot twist? Eu acho que pode. Acho que pode. A gente, em alguns casos, já teve esse plot twist entre STJ e STF. Uma E, quinta assim, mudança? hã? Uma quinta mudança no Uma STJ, quinta será? mudança. Uma quinta mudança. Assim, eu acho que, na minha opinião, na minha visão, seria o tratamento mais isonômico em relação ao produto importado. A gente não pode. O Napoleão, o que ele chama de xenofobia, né? A gente não pode ter um preconceito tão grande em relação aos produtos industrializados. Eu acho que a tributação tem que ser neutra, né? A neutralidade da tributação é essencial ao desenvolvimento econômico de qualquer nação. Então, a gente Verdade. tem que primar. A gente tem que primar por essa neutralidade da tributação e não fazer esse protecionismo às avessas que é feito, na minha visão, com a dupla incidência do IPI, porque já está equiparado com a incidência do IPI importação. Então, uma dupla equiparação, na verdade, desequilibra. E no Eu acho que Supremo? pode haver, eu acho que pode haver essa alteração. Eu acho que sim. E De no repente, Supremo, você acha que o Supremo vai julgar? Ou você acha que ele vai entender que a matéria é infraconstitucional? eu torço para que julgue, mas sendo bem sincero, eu acho que vai aplicar o entendimento já do novo teor do regimento interno, e pode ser que considere a matéria infraconstitucional. Já tem o voto favorável, o voto nesse sentido do Dias Toffoli. A gente sabe que o ministro relator, por vezes, ele é vencido em alguns julgados, mas eu estou esperançoso. Estou esperançoso e acredito que, assim, na verdade, espero que ele julgue o mérito Tá da ótimo. questão. Eu acho importante para a tributação. Rodolfo, são 1h31. Olha só, foi um prazer enorme Que isso, o prazer foi meu. debater com você. Você é um craque, é querido, é inteligente. Então, eu acho que você reflete muito bem tudo que um professor pode esperar de um aluno, assim, sabe? Eu acho que o melhor de dar aula é você conseguir ver depois a formação dos seus alunos e a evolução dos seus alunos. Isso eu vejo muito em você. Então, fiquei feliz da Micaela ter deixado eu fazer essa live na editoria dela. Queria falar para o pessoal de casa que o Terapia volta às aulas agora, na semana que vem. A gente tem 3 vagas só para esse módulo. A gente teve até agora 14 inscritos para essas vagas e a gente está entrevistando ao longo da semana passada e dessa semana essas 14 pessoas, mas as vagas ainda estão abertas, a gente vai entrevistar e aí vão entrar 3 novos alunos nessa turma. É uma turma que tem 30 alunos e que conta com advogados de grandes escritórios, advogados de escritórios independentes, conta com juízes federais como alunos, conta com procuradores da Fazenda Nacional como alunos, advogados
de empresas públicas, sociedade de economia mista, com a Petrobras, a gente tem aluno, com o BNDES, a gente tem aluno. Então, eu posso dizer com muita segurança que o brilho do curso está nos alunos. Os alunos são a melhor coisa que a gente tem e, de fato, eles são excepcionais. Então, se você gostaria de ser aluno do PJT, você está no momento adequado de ingressar e tentar uma vaga. Rodolfo, eu fui aluno da primeira turma, eu posso falar, super recomendo o curso, é uma experiência muito válida, é enriquecedor você estudar de forma sistemática o direito tributário sob o prisma da jurisprudência. Para quem atua, para quem milita, para quem é profissional do direito, é essencial. Assim, e bom ouvir isso, né? Parou. Agora acho que você voltou. Aqui, ó. voltou? Voltou. O Rafa, que é nosso amigo querido, professor do PJT, também está falando que você é um craque aqui, tá? O Rafa é suspeito, né? Ele é um craque. Ele é suspeito, mas ele é um craque. Os dois são craques. Gente, pessoal de casa, foi um prazer dividir essa live aqui com o Rodolfo, essas impressões nossas com vocês. E fiquem com Deus, fiquem em casa, mas comecem a sair já, né? Porque a gente tem que voltar para a vida normal, tem que ter uma transição comedida, moderada, mas vamos voltar à vida normal. O PJT está voltando, tá bom? Um beijão, até a próxima. Tchau. Valeu, Fábio. Obrigado aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.